assunto que eu escolhi agora é um assunto chamado de eutrofização, tópico de poluição ambiental da ecologia. E o que seria eutrofização? Um processo de desequilíbrio ambiental, poluição ambiental, provocado por excesso de compostos orgânicos e de proliferação de algas. Tudo bem, galera? Ok. Vejam bem, esgotos que apresentam muita matéria orgânica apresentam um excesso de nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes ou macroelementos. Quando esses compostos orgânicos em excesso caem, por exemplo, num rio, isso vai acontecer o quê? Proliferação de algas. Num primeiro momento, você acha assim, bom, então estou fazendo bem para o ambiente, estou proliferando microalgas em excesso. Galera, tudo que é excesso faz mal. E aqui também. Sabe por quê? Veja esse protocolo. Quando você aumenta a concentração de nitrogênio, fósforo, potássio, NPK, ou seja, aumenta a quantidade de matéria orgânica num rio, num corpo aquático, você faz o quê? Aumenta a população de microalgas. Aumentando a população de microalgas, você aumenta também a mortalidade delas. E aumentando a mortalidade delas, você aumenta o quê? A decomposição, que num primeiro momento é aeróbica, porque existe oxigênio na água. Bactérias aeróbicas decompõem as algas que estão mortas e com isso consomem o oxigênio na água, diminuindo a porcentagem de O2 na água. Faltando o oxigênio na água, alguns seres vão morrer. Então, de novo, você tem morte em excesso de outros seres, seres que dependem do oxigênio. E com isso, aumenta a decomposição. Só que agora, nesse segundo momento, nós temos a decomposição de bactérias anaeróbias e com isso exalando mau cheiro. Um bom exemplo é o rio Tietê, que é um rio eutrofizado. Por quê? Existe uma quantidade excessiva de matéria orgânica lá. Essa quantidade de matéria orgânica, ela pode vir por esgoto e também por excesso de fertilizantes que agricultores usam ao longo do curso do rio. Esse excesso de fertilizantes vão ser carregados pela água da chuva, processo esse na geografia conhecido por lixiviação, e vão acabar no rio, aumentando então a quantidade de matéria orgânica. Beleza, galera? Muito massa, né? Pessoal, o assunto que eu gosto aqui é chamado de evolucionismo. É uma área da biologia que estuda, dentre outras características, a adaptação das espécies àquele meio. Pois é, e dentre as teorias mais famosas temos lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo. Lamarckismo é uma teoria proposta por um sujeito chamado Jean-Baptiste Lamarck. Lamarckismo tem como princípio a adaptação, a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres que fora adquirido. Lamarck explicou que as girafas hoje presentes no passado eram girafas de pescoço curto, que num esforço esticaram seus pescoços a fim de comer as folhas mais altas das copas das árvores. Na transmissão das características adquiridas, segundo Lamarck, quando um indivíduo adquire uma característica, ela passa essa característica para a descendência. Então vejamos, quando um rato perde o seu rabo, ele transmite essa característica para a descendência, fazendo um novo rato, o filhotinho, nascer sem rabo. Isso é uma mentira. Darwin, Charles Darwin. O senhor Darwin, gente, o senhor Charles Darwin, tinha uma outra ideia. Segundo ele, havia uma pressão do meio, a pressão que a natureza impõe. Por isso, ele tem uma característica importante na sua teoria darwinista, chamada de seleção natural, explicando à luz do princípio da girafa. Para Darwin, havia girafas de pescoço curto, médio e comprido. E as girafas de pescoço comprido apresentavam uma vantagem em relação às demais. As demais, ao morrer, não transmitiam seus genes para a geração seguinte. Apenas as girafas, que nasceram de pescoço comprido, transmitiam os seus genes para a geração seguinte. Portanto, aqui nós temos a seleção natural. Não é o esforço, e sim uma pressão, uma seleção que o meio impõe. Como Darwin não sabia sobre genética, foi necessário esperar o século seguinte para completar a sua teoria. E agora nós temos o neodarwinismo, em que alguns autores chamam de teoria moderna ou sintética da evolução. O neodarwinismo acrescenta o que Darwin não sabia, ou seja, conceitos genéticos, recombinações gênicas, para explicar a variabilidade que havia, por exemplo, no pescoço das girafas. E dentre as recombinações gênicas, nós temos o
crossing over, que ocorre na meiose 1, na prófase 1, que é a troca de pequenos pedaços do material genético cromossômico. Além disso, uma outra fonte de variabilidade genética é a mutação. Ok, galera? Um antibiótico é o que cai no Enem quando está falando de evolucionismo. Já sabemos que o antibiótico é produzido por um fungo e essa substância mata ou impede o crescimento de bactérias. Só que as bactérias podem adquirir resistência. Pera lá, vamos corrigir a minha frase? Na verdade, o antibiótico mata as bactérias sensíveis, selecionando as bactérias resistentes. Então aqui tem um perigo. Se o antibiótico for usado indiscriminadamente, sem receita médica, corre-se o risco de selecionar bactérias resistentes àqueles antibióticos. Na verdade, não é um antibiótico que provoca resistência. Ele apenas seleciona aquelas bactérias que nasceram resistentes, por conta da recombinação gênica que já foi falado anteriormente, por conta de mutações que já foi citada anteriormente. Ok? E diante disso, existe uma teoria chamada Teoria da Rainha Vermelha, ou Teoria da Rainha de Copas. Isso aqui é em homenagem ao filme Alice no País das Maravilhas, quando disse assim: corra Alice, corra o mais rápido que você conseguir, para não sair do lugar. A teoria da Rainha de Copas, ela se dá o seguinte, é a teoria armamentista, onde as bactérias então evoluem, tendo resistência àquele determinado antibiótico, e o ser humano tem que fabricar um antibiótico mais potente, que então matam as bactérias sensíveis e selecionam aquelas resistentes, formando uma população de resistentes àquele antibiótico. Então o ser humano tem que produzir um antibiótico mais potente, selecionando novamente as bactérias. E assim vai. Produz um antibiótico mais forte, as bactérias são selecionadas ficando mais forte. Então produz um mais forte e as bactérias são selecionadas ficando mais forte. Essa é a teoria armamentista, teoria da Rainha de Copas. Essa é para você, galera, que gosta de estrogonofe, champignon. Vamos falar sobre fungos. Os fungos são seres de grande importância biológica, exatamente. São eucariontes, com núcleo organizado, verdadeiro, com carioteca. São seres unicelulares. As leveduras e pluricelulares, os cogumelos, são heterótrofos por absorção, porque existe uma parede celular que impede a fagocitose ou ingestão. Heterótrofos, seres que não produzem seu próprio alimento, que não fazem fotossíntese. Por isso são ditos aclorofilados, além do que reservam glicogênio, iguais aos animais. Sua parede celular é de quitina, polissacarídeo rígido nitrogenado, também encontrado nos animais. São decompositores, então a importância ecológica, por enquanto biológica, é que eles são seres decompositores, fazendo a reciclagem, a mineralização. Nós encontramos fungos em lugares que têm clima quente e úmido, ok? Além do que, apresentam células tubulares chamadas de hifas e que no seu conjunto ou na sua reunião formam o micélio. Aqui nós temos um cogumelo e aqui você enxerga o corpo de frutificação, também chamado de esporocarpo, estrutura que produz esporos. No caso do cogumelo, é um basidiocarpo. Ele é formado por chapéu, que é a porção vermelha que tu enxerga aí, e o talo, ok? Essa é uma levedura, conhecida por Saccharomyces cerevisiae, é capaz de fazer a fermentação alcoólica produzindo bebidas alcoólicas, como por exemplo cerveja. Veja esse macete, Saccharomyces cerevisiae, ele acaba fermentando e formando a cereveza. Olha só, cerevisiae, cereveza, é um fungo unicelular. A levedura. Esse mesmo Saccharomyces é utilizado para fazer fermentação em pães. Então, é importante, galera. Uma outra importância biológica aqui é na fabricação do quê? De antibióticos, através de um fungo conhecido por Penicillium, capaz de fabricar a penicilina, o primeiro antibiótico descoberto e produzido em escala industrial. Dentre os grupos, nós podemos destacar que nos fungos existem os Chytridium-micotas, fungos extremamente primitivos, fungos aquáticos, cujos seus esporos apresentam flagelo. Temos também Zygomicota, bolor negro, não apresentando corpo de frutificação. Suas hifas são do tipo cenocíticas ou aceptadas.
bolor negro, encontrado, por exemplo, em regiões extremamente úmidas, em filtros de ar-condicionado, por exemplo. Temos o grupo Ascomicota, muito importante esse grupo, forma um ascocarpo, que apresentam esporos conhecido por ascósporos. No grupo dos ascomicotas temos Saccharomyces cerevisiae, que faz a fermentação alcoólica. Temos também a trufa, temos também a Candida albicans, que outrora era pertencente a outro grupo. A Candida albicans é um fungo que produz a candidíase. Temos o fungo Penicillium, que pode fazer o antibiótico penicilina, e também um outro grupo de Penicillium é capaz de fazer queijos. Falando em queijos Roquefort, Gorgonzola e Camembert advêm de fungos, ok? Um grupo chamado de Basidiomycota, grupos que formam os cogumelos como orelha de pau, champignon, e o grupo Deuteromycota, um grupo meio que excluídos, chamado de fungos imperfeitos, porque desconhecem-se a sua forma de reprodução sexuada. Deuteromycotas, temos vários fungos causadores de doença, ok? Então, galera, eu escolhi agora um tópico chamado algas. É isso mesmo, algas. Você gosta de sushi? Então preste atenção aqui. São seres fotossintetizantes, atualmente pertencentes ao reino protoctista. Você lembra da dica de protozoários, que também pertencia ao reino protoctista? As algas foram aqui inseridas. As algas do tipo pluricelulares, no passado pertenciam ao reino das plantas, o reino plante, vegetal, metáfita. Agora estão no reino protoctista, acompanhando os protozoários e as algas microscópicas, ok? Dentre as características, nós podemos citar o seguinte: são talófitas, não apresentam tecidos verdadeiros, daí o termo talófitas. São seres o quê? Com diversidade de pigmentos, muito deles fotossintetizantes. São seres eucariontes, cuja célula apresenta carioteca no núcleo. É um núcleo organizado, um núcleo verdadeiro. E podem apresentar representantes unicelulares e pluricelulares. Aqui vai uma dica marota. Quando o protozoário for unicelular, ele pertence e participa do fitoplâncton, que são seres microscópicos fotossintetizantes. Quando a alga é pluricelular, é quase certo que vai participar da alimentação. Dentre os grupos, nós temos o seguinte: as clorófitas, ou algas verdes, apresenta clorofila A e clorofila B. Temos a rodófita, que apresenta clorofila A e clorofila D de dado. Temos as feófitas, com clorofila A e clorofila C. Temos as euglenófitas, as algas azuis, esverdeadas ou verdes azuladas. Apresentam clorofila A e clorofila B. Temos também as crisófitas, atualmente conhecida um grupo por Bacillariófita, apresenta clorofila A e clorofila C. E as pirrófitas, também podendo ser chamadas de dinófitas, com clorofila A e clorofila C. Essa classificação ela é mais antiga, existe uma classificação moderna que acrescentam outros grupos aqui. Perfeito? Clorófita. A alface do mar é um bom representante. Uva lactuca. São seres uni e pluricelulares, uni e pluris, participantes do fitoplâncton e também como via de alimentação para muitos seres, dentre eles os humanos. Apresentam clorofila A e clorofila B. Grupo das rodófitas, algas vermelhas. Desse grupo nós temos o sushi. Na verdade, a alga que forma o sushi, chamada nori. Aqui temos pluricelulares, que participam da alimentação, com clorofila A, clorofila D, carotenos, xantofilas e um pigmento chamado de ficoeritrina. Temos agora as feófitas, algas pardas, marrons, pluricelulares, podendo atingir 70 metros de comprimento. É isso mesmo, galera. Dentro do grupo das feófitas, os pigmentos são clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e fucoxantina. Na parede celular dessa alga, temos o alginato, um espessante que vai ajudar a formar sorvetes, cremes, shampoos e massas odontológicas. O grupo das euglenófitas, seres unicelulares, sem a parede celular, mixotrófos. O que quer dizer isso, Toit? Que são seres autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. Apresentam um pigmento vermelhinho, fotossensível, conhecido por ocelo ou estigma. Apresentam clorofila A, clorofila B e a reserva é chamada de
paramilo. Temos as crisófitas, algas diatomáceas, algas douradas, unicelulares, importantes na indústria porque vão formar pastas de dente e materiais filtrantes. Aqui os pigmentos são clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e fucoxantina. Reservam óleo. E temos as pirrófitas ou dinófitas, algas cor de fogo. As pirrófitas têm uma importância num desequilíbrio ambiental chamado de maré vermelha. Quando proliferam-se exageradamente, acabam produzindo uma toxina. Essa toxina provoca diversas mortes de seres no mar. Daí o termo maré vermelha. Apresentam clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e um pigmento chamado de peridina. Sua parede celular é de celulose. Ok, galera? A maioria das algas, vamos dizer assim, reproduz por alternância de geração ou metagênese. Dessa forma, alternando a fase haploide com a fase diploide. Muito bem, galera, o assunto agora vai falar sobre protozoários. Para quem não sabe, protozoários são seres extremamente primitivos, unicelulares e pertencentes a um reino chamado Protoctista. Outrora, esse reino era conhecido por reino protista. Então vejam bem, todos, absolutamente todos os protozoários são unicelulares, mas alguns você consegue visualizar sem a presença de microscópio, ok? Essa imagem é uma imagem de uma ameba, extremamente importante, é um protozoário aí padrão que nós estudamos, e as características são, eles são seres eucariontes, com carioteca, núcleo organizado, núcleo verdadeiro. São também heterótrofos, por ingestão, repetindo, ingestão. Heterótrofos são aqueles seres que não fabricam seu próprio alimento. Temos também representantes de vida livre. Aliás, a maioria, e um grande exemplo aqui de protozoário de vida livre é o Paramecium. Mas destacamos quem? Os parasitas, que caem na prova do Enem, que provocam doenças como doença de Chagas, temos a malária, temos a leishmaniose e muitas outras parasitoses. Em relação à endocitose, que é a ingestão de partículas, temos a fagocitose, ingestão de partículas sólidas com a emissão de pseudópodos, que são projeções da membrana que significam falsos pés. Já a pinocitose é a ingestão de partículas líquidas, sem a emissão de falsos pés ou pseudópodos. Na reprodução, dividimos em reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, temos a cisciparidade, bipartição ou ainda divisão binária como exemplo. Uma ameba dividindo-se em duas, formando células clones. Já a reprodução sexuada, temos a conjugação como exemplo. Parameciums se aproximam, fazendo a troca de material genético. Classificação, galera. Temos o grupo dos flagelados, o grupo dos risópodos, o grupo dos ciliados e o grupo dos esporozoários. O critério aqui é o meio de locomoção. Flagelados, como o próprio nome diz, locomove-se por meio de flagelos. Risópodos são aqueles que se locomovem por pseudópodos. Ciliados, que se locomovem por cílios. E esporozoários não apresentam estrutura de locomoção, sendo obrigatoriamente todos parasitas. Ok? Aqui temos o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, transmitido pelas fezes do bicho barbeiro. Bicho barbeiro é um inseto encontrado em casas chamadas casas de pau a pique. Galera, Trypanosoma cruzi, a palavra cruzi é homenagem a um médico sanitarista conhecido por Oswaldo Cruz. Mas quem descreveu a doença foi um médico chamado Carlos Chagas, por isso que o nome da doença é chamado de doença de Chagas. Esse protozoário, dentro do sangue, vai acometer alguns órgãos, como por exemplo o coração, provocando cardiomegalia, inchaço do coração, e a pessoa ao longo dos anos vai sofrendo com a chamada insuficiência cardíaca. Aqui temos outro parasita, do grupo dos esporozoários, ou apicomplexa, é conhecida por Plasmodium, que causa a malária. No caso, a malária é uma doença transmitida pelo mosquito, encontrada na Amazônia, no norte do Brasil, mosquito esse conhecido por mosquito prego, ou Anopheles. O Plasmodium causa febres intermitentes e intercaladas em quem? No hospedeiro. Importante vocês entenderem que a febre ocorre quando as hemácias ou glóbulos vermelhos rompem, liberando o Plasmodium e também uma substância tóxica, conhecida por toxina febril ou pigmento malárico.
Ok, galera? Na malária, é importante que você entenda que o mosquito, à exceção, é o hospedeiro definitivo, enquanto que o homem é o hospedeiro intermediário. E temos aqui o famoso Paramecium. Paramecium que se locomove por cílios e que não é um parasita, é um protozoário de vida livre. O Paramecium é uma célula extremamente evoluída, apresentando dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. E também, se for de água doce, apresentando o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, organela responsável por eliminar o excesso de água, ok? É isso aí, galera. Para quem não sabe, vírus advém do latim e significa veneno, ok? São seres, então, acelulares desprovidos de células, sem membrana, sem citoplasma, sem núcleo. São parasitas intracelulares obrigatórios porque não apresentam metabolismo próprio. Apresentam um material genético via de regra. Um único material genético via de regra. Ou é o DNA, molécula de fita dupla, ou é o RNA, molécula de fita simples. Existem exceções nos vírus que apresentam as duas moléculas de material genético, ok? Mas isso corresponde à exceção, não apresentando metabolismo próprio e a sua reprodução é dita montagem, reprodução por montagem, em dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ok, galera? Bacteriófago é o vírus mais famoso, é o vírus modelo aqui que nós vamos usar. Ele apresenta uma cabeça, também chamada de capsídeo. Esse capsídeo é proteico e apresenta uma cauda. Esta cauda tem reconhecedores, conectores, que fazem, então, o reconhecimento da célula a ser parasitada. São as fibras, espécies de conectores. Dentre a classificação, nós podemos basear-se de acordo com o material genético. Exemplo, vírus que apresentam DNA apenas são classificados como adenovírus. Vírus que apresentam RNA são chamados de ribovírus. Existe um grupo aqui especial, vírus que apresentam RNA, mais uma enzima conhecida por transcriptase reversa, capaz de transformar a molécula de RNA, fita simples, em molécula de DNA, fita dupla. Nós temos aqui como representante o vírus HIV. Adenovírus, exemplo, vírus que provoca a varíola. Ribovírus, exemplo, vírus da gripe. Ok? Muito bem, em relação a uma outra classificação, está de acordo com o envelope que ele adquire da célula hospedeira, a membrana plasmática propriamente dita. Assim sendo, temos os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Exemplo de vírus envelopado, o vírus da gripe. Exemplo de vírus não envelopado, o bacteriófago, ok? Gripe, galera. Gripe é provocada por um vírus conhecido por influenza vírus. Exatamente, o vírus influenza que nativamente é encontrado em aves e é transmitido através de secreções. Secreções essas respiratórias, via oral, via nasal. A pessoa acometida por gripe, ela tem febre alta, mal-estar, dor no corpo. Alguns dias depois, esse ciclo termina e a pessoa restabelece. Esta é a gripe comum. Existem gripes incomuns, gripes, digamos, mais perigosas, como por exemplo, a gripe aviária e a gripe suína. Em relação à dengue, nós sabemos o quê? Que ele é um flavivírus do gênero Flavivírus, da categoria dos arbovírus. É uma arbovirose. E o que seria um arbovírus? Aquele vírus que necessita de um artrópodo para ser transmitido. No caso, nós sabemos que a dengue, o transmissor, o vetor, é o mosquito da dengue chamado de Aedes aegypti. Também provoca febre e mal-estar, além de dores de articulações e dores de cabeça. Já a AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E você, então, ao adquirir AIDS, tem a sua imunidade minada. E essa imunidade baixa pode fazer com que você adquira as chamadas doenças oportunistas. Para você ter AIDS, você tem que ter aí um vírus conhecido por HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. Você pega através de secreções diversas do corpo. Exemplo, leite materno, que é uma secreção, transmite o vírus HIV. Esperma é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Sangue é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Nem todas as secreções transmitem, mas essas que eu citei são as principais. Tudo bem? A pessoa, então, ela tem imunidade baixa e é acometida pelas doenças oportunistas, como gripe, tuberculose e etc. Preservativos vão evitar que você adquira a AIDS através da relação sexual. Independente da relação sexual, seja ela oral, nasal ou anal, existe a necessidade de uso de preservativos. Evitar sangue de pessoas contaminadas, evitar a amamentação de mulheres grávidas que possuem o vírus HIV.
ok? O tratamento é feito por coquetéis antivirais, como por exemplo o AZT e o 3-TC. Ok, galera? Galera, dentro do reino animal, eu escolhi aqui um filo chamado filo dos artrópodos, artrópodes, que são aqueles seres que apresentam patas articuladas, pertencentes ao maior filo do reino animal, galera. Exatamente, o filo artrópoda, um filo de animais invertebrados, é o maior filo do reino animal quando se trata em número de espécies. Mais de 1,5 milhão de espécies já foram catalogadas nesse grupo dos artrópodos, ok? Dentre as características que nós podemos citar acerca desse filo, temos que eles são animais triblásticos, ou seja, que apresentam ectoderme, endoderme e mesoderme na fase embrionária, e isso é importante porque nós sabemos através de pesquisas que o ancestral do grupo dos artrópodos provavelmente foram os anelídeos. São animais protostômios, isso significa que o blastóporo desenvolve a boca, em outras palavras, a boca surge primeiramente ao invés do ânus. São animais celomados, ou seja, com o celoma, uma cavidade onde alojam-se os órgãos. Animais celomados, especificamente esquizocelomados, ok? O sucesso deles se deve, sem sombra de dúvidas, à presença do exoesqueleto, um esqueleto externo feito de quitina. Galera, não é queratina, e sim quitina, um polissacarídeo nitrogenado, um açúcar, um carboidrato. E por ter esse exoesqueleto, traz vantagens e desvantagens. Um ponto positivo do exoesqueleto é que ele confere proteção ao animal, sem sombra de dúvidas. E o ponto negativo é que limita o seu crescimento. E por limitar o seu crescimento, constantemente nas provas do Enem, na prova de vestibulares, você vai encontrar esse gráfico. Um gráfico escalonado, na forma de andaimes, na qual o animal cresce e passa o momento da vida dele sem crescer. Então ele desenvolve, cresce de novo, para de crescer. No momento em que ele para de crescer, é porque ele não está mais cabendo dentro do exoesqueleto dele. Então ele precisa romper esse exoesqueleto, ele sai de dentro, fenômeno esse chamado de muda ou ecdise, e constrói um exoesqueleto novo. E nesse período ele volta a crescer. Quando ele não cabe mais dentro, ele rompe a casca, sai e volta a secretar um exoesqueleto novo e maior ainda, ok? Então, ele tem crescimento escalonado. Esse gráfico é de crescimento chamado de muda ou ecdise e está sob o controle de um hormônio chamado equidisona ou hormônio da muda. Ok, galera? Em relação a algumas importâncias, eles podem ser vetores de doenças. Vamos dar um exemplo? Bicho barbeiro. Bicho barbeiro é um inseto, um percevejo, e ele é transmissor da doença de Chagas pelas fezes, gente. Não é pela picada do barbeiro. Pelas fezes do barbeiro, encontramos protozoários conhecidos por Trypanosoma cruzi. Então, sendo o bicho barbeiro um vetor, ele é um transmissor, ok? Mas existe uma importância positiva. Nós sabemos que diversos insetos atuam como agentes polinizadoras. A abelha é um dos insetos que é a principal responsável por polinizar as flores, ok? Nós não podemos esquecer que o seu corpo é segmentado, metamerizado, demonstrando um parentesco com os anelídeos, ok? Patas e apêndices articulados existem, além do que são animais eumetazoários, com tecido organizado, tecido verdadeiro formando órgãos. Beleza, galera? Entre os grupos que existem dentro do filo dos artrópodos, nós temos os insetos, temos os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodos e os quilópodos. Insetos. Animais cujo corpo está dividido em cabeça, tórax e abdômen. Apresentam 2 antenas e 6 patas. A sua respiração é traqueal e a sua excreção ocorre por túbulos de Malpighi. Aracnídeos. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Não apresentam antenas. Apresentam 8 patas. A sua respiração é por filotraqueias ou pulmões foliáceos e a sua excreção ocorre por glândulas coxais. Grupo dos crustáceos, representado por camarões e lagostas. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. 4 antenas, 10 patas ou mais. A respiração é branquial
e a excreção ocorre por glândulas verdes ou antenais. Grupo dos diplópodos. Piolho de cobra é um exemplo, também chamado de emboá. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. 2 antenas. Um par de pata por segmento torácico, porém 2 pares de patas por segmentos abdominais. Daí o termo diplópodos. Respiração é traqueal e a excreção ocorre por túbulos de Malpighi. Já os quilópodos, que são animais carnívoros peçonhentos, temos a lacraia ou centopeia. Corpo dividido em cabeça e tronco. 2 antenas, um par de pata a cada segmento, respiração traqueal e excreção por túbulos de Malpighi. Muito bem, galera, para quem não sabe o que é plasmalema e ficou um pouco aí fora do ar, na verdade, plasmalema é sinônimo de membrana plasmática. Uma fina película que acaba separando o meio externo do meio interno da célula, ou seja, o meio intracelular, que seria o hialoplasma, o citoplasma, do meio extracelular. Ok, galera? Essa fina película, ela apresenta permeabilidade seletiva, selecionando o que pode ou não atravessar através dela, e apresenta uma espessura de 75 angstrom. Cada angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 de potência. É um número extremamente pequeno, ok, galera? Sobre a composição da membrana plasmática, nós temos que entender que ela é rica em fosfolipídio. O lipídio principal componente da membrana é o fosfolipídio, que apresenta uma porção polar, voltado para os meios extras e intracelulares, e uma porção apolar, que seria a cauda do fosfolipídio. Além disso, temos também colesterol nos animais e fitoesterol nos vegetais. Colesterol, bem como fitoesterol, está relacionado aí com a maleabilidade e flexibilidade da membrana plasmática. Além disso, temos proteínas. Então, quando nós juntamos lipídios com proteínas, dizemos que a membrana plasmática ela é do tipo lipoproteica. Essas proteínas podem ser intrínsecas ou extrínsecas. O que isso quer dizer? Proteínas que ficam na superfície da membrana seriam proteínas periféricas extrínsecas, ou essas proteínas podem atravessar a membrana parcialmente ou integralmente, chamado de proteínas integrais, ok? Formando canais, sobretudo. Além disso, outra composição está na quantidade de carboidratos, açúcares. No caso dos animais, nós temos o chamado glicocálix, que é uma fina película externa formada de carboidratos conectados a proteínas e lipídios. Quando esses carboidratos estão a proteínas, são chamados de glicoproteínas, e quando estão em lipídios, são chamados de glicolipídios. Ok, galera? Muito bem, fazendo um zoom aqui, nós temos que entender que algumas especializações existem na membrana plasmática, tais como microvilosidades, que são especializações que visam aumentar a absorção, aumenta a área de superfície de contato e aumenta a absorção. Essas dobras, conhecidas por microvilosidades, encontramos no intestino delgado dos seres humanos. Além disso, temos também as interdigitações, que são dobras em que aumentam a superfície de aderência, aumentando a fixação. E os desmossomos, que também são estruturas que vão fixar mais ainda uma célula a outra. Essas especializações, interdigitações e desmossomos são importantes para tecidos cujas células são justapostas, como por exemplo os tecidos epiteliais. Ok, galera? Dentre os transportes através da membrana plasmática, temos o transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo, com gasto de energia. Transporte passivo chamamos de difusão, que pode ser simples ou facilitada. E o transporte ativo é a famosa bomba de sódio e potássio que gasta energia para restabelecer o potencial de repouso. Agora, o transporte mais famoso para o Enem, sem sombra de dúvidas, é a osmose. Osmose é a passagem de solvente, no caso água, através de uma membrana semipermeável, no caso a membrana plasmática, de um meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto, ou seja, do meio hipotônico
para o meio hipertônico. Essa é a osmose. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre plasmalema ou membrana plasmática. Deixe seu like, curta, compartilhe, avise os amigos e se inscreva nesse canal. É isso aí, galera. Sistema ABO ou tipagem sanguínea, veja bem, falar de sangue na genética é referir-se a um caso de polialelismo, ou seja, vários alelos e ainda com efeito de dominância e também com direito à codominância aqui, galera. É isso mesmo. Agora vamos lá. Fazendo zoom no sangue, você vai entender que a hemácia apresenta na estrutura da membrana plasmática glicocálix, ou seja, um agregado de glicoproteínas e glicolipídios. As glicoproteínas nós vamos chamar de antígeno ou aglutinogênios. E são esses antígenos que correspondem ao tipo sanguíneo, ou seja, esses antígenos ficam na superfície da hemácia e é como se fosse o RG ou mesmo o CPF daquele sangue, ok? Agora, quais são os antígenos? O antígeno ele pode ser antígeno A, proteína A, ou antígeno B, proteína B. Simples assim. Olha que fácil, galera. Se alguém é do tipo A, é porque ele tem um antígeno A. Se alguém é do tipo B, é porque ele tem um antígeno B. Se alguém é do tipo AB, é porque ele tem um antígeno AB. Agora, se alguém é do tipo O, oficialmente chamado de tipo 0, e veja bem, 0 é porque não apresenta antígeno algum. Aqui nessa tabela nós temos aí o fenótipo, genótipo, antígeno e anticorpo. Quem é sangue do tipo A apresenta dois tipos de genótipos: iazão, homozigoto dominante, ou iazão-izinho, heterozigoto. Apresenta o RG, o antígeno A, na superfície da hemácia e produz anticorpos ou aglutininas anti-B. Quem é sangue do tipo B apresenta dois genótipos, então, IBzão, homozigoto dominante, IBzão-izinho, heterozigoto. E apresenta o RG, CPF, proteína na superfície da hemácia, que é o antígeno B ou aglutinogênio B. O anticorpo produzido aqui chama anti-A. Quem é sangue do tipo AB apresenta os dois antígenos na superfície da hemácia, o seu genótipo é iazão e ibzão, e não possui anticorpos ou aglutininas. Caso contrário, veja bem, aglutinaria, coagularia ou seu próprio sangue, que apresenta os dois antígenos, ok? Então ele não possui anticorpos. Quem é do tipo O ou tipo 0, o genótipo é izinho, não possui antígeno ou RG na superfície da hemácia e, em contrapartida, apresenta dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. E aqui é importante se entender que é a presença dos anticorpos que impedem determinadas transfusões sanguíneas. Ok, galera? Se você ficou em dúvida, tem aulas mais aprofundadas aqui sobre tipagem sanguínea no meu canal. É só você dar uma vasculhada que você vai encontrar. E eu desejo para você um bom Enem. Ah, galera, se você não se inscreveu, inscreva-se agora nesse canal. É muito importante para mim. E dê aquele seu like, avise os colegas. E estou desejando para você uma boa pontuação na prova de Ciências da Natureza. Tchau, galera! Fala, galera, beleza com vocês? Todd na área. Veja só, eu estou com um projeto bacana para a véspera do Enem 2018, galera. Esse projeto chama A Hora do Enem, uma série de mais de 30 dicas de ciências da natureza, de biologia especificamente, para que você possa, então, tirar uma boa nota. As melhores dicas estão aqui e para isso eu preciso de um favor, para você apoiar esse projeto. Se inscreva nesse canal e deixa seu like. Quanto mais likes tiver, o YouTube vai acabar, então, recomendando esse vídeo para outras pessoas. E essa é a hora do Enem. Então, galera, minha dica agora se dá com as seguintes siglas: DHRN, ou seja, doença hemolítica do recém-nascido, também chamado de eritroblastose fetal, tá? É uma doença genética onde há incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê, galera. Sim. E agora não tem mais a ver com se é sangue do tipo O, se é sangue do tipo A, B, AB. Não tem mais a ver com isso. Tem a ver com RH. A sigla RH é derivada de uma experiência feita pelo cientista e médico Karl Landsteiner num gênero de macaco chamado Rhesus. Esse macaco chamado Rhesus, ele apresentou incompatibilidade em relação a um coelho em que foi testado. E com isso, em homenagem a ele, RH vem das duas primeiras letras da palavra
rezos. Ok, galera? Veja bem, as suas hemácias apresentam um RG chamado de antígeno D. Isso, antígeno D, galera, ou antígeno RH. Quem é RH positivo apresenta esse antígeno D. Quem é RH negativo não apresenta esse antígeno D. Simples assim. E para apresentar esse antígeno D, depende de um alelo dominante Dzão. Aqueles que apresentam Dzão vão expressar essa glicoproteína ou esse antígeno na superfície da sua hemácia, enquanto que o Dzinho é o alelo que não expressa essa proteína, esse antígeno. Ok, galera? Assim sendo, nós temos uma seguinte tabela. Os fenótipos são RH positivo e RH negativo. Os genótipos são Dzão, Dzão para RH positivo, Dzão, Dzinho também para o RH positivo. Perceba que o fato de ter Dzão já manifesta o antígeno D. Já o RH negativo apresenta como genótipo Dzinho, Dzinho. Tudo bem? Bom, é uma doença onde ocorre geralmente com o segundo filho. Exatamente. É uma doença que acontece cuja mãe é RH negativa. Então, ela pode ser sensibilizada e passar a produzir anticorpos chamados de anti-D ou anti-RH. E ela então acontece quando o seu filho é RH positivo. A mãe é negativa e o filho é positivo. Cuidado com o Enem, que ele vai tentar trocar essas informações, ok? O primeiro filho não sofrerá o problema porque existe uma barreira que impede a mistura do sangue, uma barreira essa chamada de hematoplacentária. Ao ter o parto do primeiro filho, pequenas porções de sangue do filho RH positivo caem no ventre materno, cuja mãe é RH negativa, então ela é sensibilizada no primeiro filho. Se o segundo filho nascer com RH positivo, ela já vai ter os anticorpos e esses anticorpos atravessarão a barreira hematoplacentária. Repito, não há mistura de sangue, mas os anticorpos podem atravessar a placenta e começar então a atacar o segundo filho, ou seja, coagulando, aglutinando o sangue e dessa forma comprometendo o desenvolvimento dele, ok? Quem é RH positivo não produz anticorpos, caso contrário, iria aglutinar, coagular o seu próprio sangue. Somente quem é RH negativo produz anticorpos anti-D porque não vão atacar o seu próprio sangue, ok? Agora veja bem, quando a mãe faz o preventivo e sabendo que ela é RH negativa, o médico já prepara então uma injeção para que ela não seja sensibilizada no primeiro filho, ok? É isso aí, galera. Mitose faz parte de uma divisão celular e existe uma outra chamada meiose, que não vai ser abordado nessa aula. A mitose, para quem não sabe, é um tipo de divisão equacional, ou seja, que mantém constante a quantidade de cromossomos, na qual ocorre a formação de duas células filhas idênticas. Portanto, elas são clones, galera, sem variabilidade genética. Então, uma célula forma duas, duas forma quatro, quatro forma oito e assim por diante. A intenção basicamente é multiplicar e as células filhas resultantes têm que ter aí a mesma quantidade de material genético do que a célula mãe. Quais são as funções da mitose? Para que existe mitose? Vamos lá, galera. Reprodução assexuada ou agâmica. Exemplo, seres unicelulares como bactérias e mesmo protozoários fazem cisparidade ou bipartição, em que eles usam a mitose, onde uma célula vira duas, duas vira quatro, e essa reprodução é importantíssima para aumentar a população. A outra função é crescimento. Seres pluricelulares, como animais e plantas, promovem mitose, divisão celular, para realizar o seu crescimento. No caso das plantas, crescimento longitudinal, chamado de meristema primário, e crescimento lateral, chamado de meristema secundário. Regeneração, que também entra como reprodução assexuada, que nós vemos em seres pluricelulares, como por exemplo, animais como as estrelas do mar, que são capazes de regenerar estruturas perdidas. Temos também aqui a formação de gametas. Sim, galera, mitose em plantas dá origem a gametas. Gametas aí conhecida por anterozoide e oosfera. Nos vegetais inferiores e nos vegetais superiores nós temos o núcleo espermático e a oosfera. Ok, galera? Então, gametas em animais, nós temos meiose. Gametas em vegetais, nós temos mitose. E nós vamos falar das etapas da mitose. Prófase, metáfase, anáfase
e telófase. Todo mundo já deve ter escutado falar a frase prometa Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, nós temos o desaparecimento da carioteca ou envelope nuclear, o desaparecimento do nucleolo. Temos o início da compactação do cromossomo, migração dos centríolos para polos opostos e formação das fibras que vão auxiliar na divisão celular, chamada de fibras do fuso e do áster. Temos a fase seguinte, chamada de metáfase, onde os cromossomos atingem a máxima compactação ou condensação, visível ao microscópio óptico, e eles ficam alinhados numa placa chamada de placa equatorial ou placa metafásica. Galera, uma substância chamada de colchicina bloqueia a mitose nesse estágio. A fase seguinte é a anáfase, onde nós temos a separação das cromátides irmãs, arrebentando o cromossomo duplo e formando cromossomos simples. Então, nós temos a disjunção das cromátides irmãs para polos opostos da célula. Enfim, na telófase nós temos o contrário da prófase, o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Temos também a descompactação do cromossomo, formando cromatina. E temos a divisão do citoplasma conhecida por citocinese. Nos animais a citocinese é centrípeta, enquanto nos vegetais a citocinese é centrífuga. Eu espero que você tenha gostado dessa aula Hora do Enem sobre mitose. Deixa o seu like e se inscreva nesse canal. Pois é, galera, agora eu vou trabalhar um tópico chamado de embriologia. Veja bem, embriologia, para quem não sabe, basicamente é o estudo do embrião, ou seja, o seu desenvolvimento, as suas características, os tipos de ovos, os tipos de segmentações, os estágios embrionários. Enfim, embriologia é isso. Então nós já podemos classificar aqui de acordo com os tipos de ovos, ou seja, o critério é a quantidade de vitelo. Vou repetir, vitelo, uma substância nutritiva super importante para os estágios iniciais da formação do embrião. E o primeiro tipo de ovo é chamado de oligolécito, cujos sinônimos são alécito, isolécito e homolécito. É pouco vitelo distribuído de maneira homogênea. Esse ovo oligolécito é comum em mamíferos placentários, bem como no anfioxo, que é um protocordado, poríferos e quinidários e equinodermatas, por exemplo. Temos também o ovo chamado de mediolécito. O ovo do tipo mediolécito tem como sinônimos heterolécito ou ainda telolécito incompleto. A quantidade de vitelo é mediana e você percebe uma distribuição desigual com polo vegetativo e polo animal. O polo vegetativo é o que apresenta maior quantidade de vitelo e o polo animal é onde está o núcleo com o material genético e uma menor quantidade de vitelo. Esse tipo de ovo nós encontramos em anfíbios e moluscos. Temos também aqui o ovo do tipo macrolécito, megalécito ou telolécito completo. Galera, é uma quantidade absurda de vitelo, de substância nutritiva. Encontramos isso aqui, por exemplo, em peixes e também em moluscos do grupo Cefalópoda e temos também em répteis e aves. E o último tipo de ovo, gente, é o ovo encontrado no filo dos artrópodos, centrolécito. Apresenta grande quantidade de vitelo distribuído de maneira central e não periférica, ok? Muito bem, nós temos aqui a mórula, galera. Mórula é um estágio embrionário formado nos primeiros dias que advém da segmentação ou clivagem do zigoto. O zigoto, que é proveniente da fecundação dos gametas, o zigoto, que é uma célula diploide, sofre divisões mitóticas. Eu vou repetir, mitose, e acaba formando um maciço com várias células, eu chamo de maciço celular, com 16 ou 32 células, e chama-se mórula, por lembrar uma fruta conhecida por amora. O estágio seguinte é a blástula. Ocorre uma cavidade preenchida por um líquido, ocorre uma camada de células periféricas chamadas de blastoderme e, no caso dos mamíferos, apresenta um grumo ou um agrupamento celular interno, é a massa celular interna, também chamado de embrioblasto. Esses embrioblastos que formam as chamadas células-tronco embrionárias. Nesta fase de blástula, no caso dos mamíferos, conhecido por blastocisto, nós temos a nidação ou implantação no endométrio uterino. A fase seguinte é de muita importância, chamada de
gástrula. A palavra gástrula lembra estômago, sistema digestório, intestino especificamente. É aqui que forma o intestino primitivo chamado de arquêntero, em um orifício que pode ser de entrada ou saída, chamada de blastóporo. Se esse blastóporo, que é o orifício que dá entrada ou saída ao arquêntero, formar, por exemplo, a boca, os animais então são classificados como protostômios, enquanto que formando o ânus são chamados de deuterostômios. Os dois últimos filos que se estudam na zoologia são filos deuterostômios, que são os equinodermatas e os cordados, ok? Nesta fase de gástrula, ou esse estágio, formam-se os folhetos embrionários, camadas de células conhecidas por ectoderme, endoderme e mesoderme, quando se trata de um animal triblástico. Se o animal for diblástico, apenas ectoderme e endoderme, ok? É importante você entender que a ectoderme forma basicamente a epiderme e o tecido nervoso, enquanto que a mesoderme forma o tecido conjuntivo em abundância e a endoderme forma o revestimento do sistema digestório e respiratório, ok? A fase seguinte chama neurula, onde forma-se o tubo neural, que advém da ectoderme, e também forma a notocorda, um bastão de sustentação que então será substituído pela coluna vertebral, ok? Sobre os anexos embrionários, vamos entender que saco vitelínico ou bolsa vitelínica armazena o vitelo, então tem função de reserva. O alantocórion, na verdade, é uma junção de alantoide com córion. O alantoide, ele forma o cordão umbilical, auxilia a formação do cordão umbilical nos mamíferos, não corresponde à imagem que vocês estão vendo. Nas aves e répteis, o alantoide armazena as excretas e também permite a troca gasosa. O córion é responsável por formar a casca do ovo, ok? Já nos mamíferos, o córion forma, junto com o alantoide, a placenta, ok? Então, galera, como eu falei para vocês, o assunto vai ser respiração celular. É importante você diferenciar respiração celular de respiração sistêmica, aquela que está no pulmão, ok? A respiração celular acaba sendo um processo metabólico, aeróbico ou anaeróbico, com produção de energia, ATP. A função da respiração celular é produzir energia, produzir molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato, ok? Existe uma organela extremamente importante para a respiração celular aeróbia, que é a mitocôndria. Além disso, podemos dividir então a respiração em anaeróbia e aeróbia. A respiração anaeróbia, que também pode ser apresentada como fermentação, ocorre na ausência do gás oxigênio, enquanto que a respiração aeróbia, como o próprio nome diz, ocorre na presença do oxigênio. A respiração aeróbia, ela tem como equação o seguinte: glicose, ela é queimada com o gás oxigênio, formando gás carbônico, liberando água e energia. Muito bem, aqui nós temos uma célula, e no citoplasma ocorre a primeira fase da respiração celular aeróbia, conhecida por glicólise. Fazendo um zoom agora, numa mitocôndria, nós temos as duas outras fases da respiração aeróbia. As fases são ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Na glicólise, galera, nós temos a quebra da glicose em duas moléculas menores chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. Como a glicose tem 6 carbonos e formam 2 ácidos pirúvicos, cada ácido pirúvico apresenta 3 carbonos e libera também energia ATP, além de hidrogênios. A fase seguinte ocorre na mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial, e é conhecida por ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma sequência de reações químicas onde liberam gás carbônico a partir da molécula chamada de acetil-CoA e também você tem a liberação de ATP, energia. A fase que mais produz energia é a fase chamada cadeia respiratória, que ocorre no interior da mitocôndria, nas chamadas cristas mitocondriais. Lá existem várias enzimas, uma delas merece destaque, a chamada ATP sintase, que produz grande quantidade de ATP. Somando o número de ATPs de saldo positivo dessas 3 etapas, temos tradicionalmente 38 ATPs. Eu espero que você tenha gostado dessa dica curtinha da hora do Enem. Se você não se inscreveu, inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações. Galera, vamos estudar e até amanhã com a próxima dica. Tchau! O assunto que
que eu escolhi agora é sistema urinário. Sim, sistema urinário. Vejam bem, eu não coloquei sistema excretor aqui, não é, galera? Porque sistema excretor não abrange apenas o urinário. Abrange também, por exemplo, o próprio pulmão. Exato. Como eu coloquei o sistema urinário, eu estou me referindo ao que você conhece por rins, bexiga urinária e urina. O sistema urinário ele tem várias funções. Ele tem as finalidades como, por exemplo, filtrar o seu sangue, absorver componentes necessários, secretar componentes desnecessários e síntese hormonal. Exatamente, galera. Aqui está o nosso sistema urinário esquematizado e você tem 2 rins. Esse aqui é o rim esquerdo, do outro lado é o rim direito. Além disso, nós podemos citar a presença da veia cava inferior e também nós temos a artéria aorta descendente. Além disso, quando o rim produz a urina, essa urina vai ser conduzida por 2 canais, conhecidos por ureteres. Essa urina vai ser armazenada na bexiga urinária, que é maior no homem que na mulher. E depois essa urina vai sair por um canal chamado de uretra. Já peço um favor para você, enenzeiro. Não confunda o ureter, que é o canal, o ducto que conduz a urina até a bexiga urinária, com a uretra, que conduz a urina para fora. Tudo bem, galera? O principal hormônio liberado pelo rim é o EPO, eritropoetina. A eritropoetina é liberada quando é necessário aumentar a oxigenação nos tecidos. Então, este hormônio, eritropoetina, sintetizada pelo rim, vai atuar na medula óssea, fazendo a chamada eritropoese, aumentando a síntese de hemácias ou glóbulos vermelhos e também aumentando a síntese de hemoglobinas. Vocês concordam que quanto mais hemácias, mais gás oxigênio transporta para os tecidos. Ok, galera? Então agora eu vou fazer zoom um rim cortado, para que você veja que ele tem a parte chamada de córtex renal. A palavra córtex significa casca. Tem também as pirâmides renais, estruturas importantes onde nós vamos encontrar os filtros. Tem também a chamada medula renal, conhecida por miolo do rim. E temos aqui o ureter ampliado. Nos rins, nós encontramos aproximadamente 1 milhão de néfrons. Vou repetir, 1 milhão de néfrons. Néfron, galera, é a unidade filtradora do sangue. É a menor unidade filtrante do sangue. Pois é, e nós vamos começar aqui com a lupa. A lupa está fazendo um zoom, gente, no chamado glomérulo de Malpighi. Capilares que vão ter alta pressão e haverá uma transfusão, uma difusão de substâncias formando o chamado pré-filtrado. Quem captura esse pré-filtrado do glomérulo é a chamada cápsula de Bowman. E agora, esse pré-filtrado vai ser conduzido para o túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal acaba sendo importante porque, basicamente, toda a glicose e aminoácidos são reabsorvidos aqui de volta para a corrente sanguínea. Toxinas e medicamentos são secretados do sangue para o pré-filtrado do túbulo contorcido proximal. Esse pré-filtrado agora vai passar por uma alça, chamada de alça de Henle, onde existe um fenômeno de contracorrente. O que isso quer dizer? Enquanto o pré-filtrado segue uma trajetória, o sangue segue a trajetória contrária. Aqui nós temos sódio sendo reabsorvido e temos também muita reabsorção de água. Temos aqui o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, temos também a reabsorção de água e é onde age o hormônio aldosterona, reabsorvendo sódio e secretando potássio para o pré-filtrado. Enfim, o ducto coletor é onde age um hormônio chamado de ADH. Esse hormônio, conhecido por antidiurético ou vasopressina, é secretado pela neurohipófise, que fica na região da cabeça. Esse ADH aumenta a quantidade de proteínas conhecida por aquaporinas, aumentando a reabsorção de água e diminuindo o volume da urina, de tal maneira que a urina sai concentrada, amarelada. Aliás, a cor amarelada da urina se deve a um pigmento conhecido por urobilina. Eu espero que você tenha gostado dessa aula bacana da Hora do Enem, curtinha. Curta e compartilhe esse canal e se inscreva. É muito importante, galera. Não se esqueça aí de avisar os amigos do peito. Beijo pra vocês. Tchau, galera. Muito
Muito bem, galera, esse assunto aqui é chamado de pressão arterial. Ele é um assunto bem contextualizado e bem moderno. Pode cair na prova do Enem, sabia? Só que a ênfase que eu vou dar aqui também vai funcionar para o ensino superior. Sim, galera, vai ser bem bacana. Pressão arterial, vamos lá? A pressão arterial, para quem não sabe, acaba sendo a multiplicação entre o débito cardíaco e a resistência vascular. Sim, débito cardíaco e a resistência vascular. Essa resistência vascular, junto com o débito cardíaco, vão então relacionar as chamadas pressões sanguíneas ou pressões arteriais. E o seu corpo, para manter em homeostasia, manter em equilíbrio, ele apresenta um controle de pressão, quando a sua pressão está alta ou baixa, e este controle é mediado por diversas substâncias, ok? Para medir a pressão arterial, precisamos aí de dois equipamentos. O esfingmomanômetro, que vai no braço, e o estetoscópio, para auscultar a pressão do vaso, que também está no braço. Aqui nós temos uma imagem do esfingmomanômetro e alguém bombeando para comprimir a rede vascular. A pressão normal, conhecida por 12/8, na verdade corresponde a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Como a gente corta o zero do 120 e o zero do 80, fica 12/8. Só que existe uma faixa de normalidade. Por exemplo, 10/6 hoje em dia é considerado uma boa pressão. 13/8 também é considerado uma boa pressão. De repente você tem uma pressão alta, exemplo, 14/9. Ou você tem uma pressão baixa, por exemplo, 9/6. O controle da pressão arterial ela vai ser, então, determinante para que proteja o seu corpo e também auxilie na função osmótica. Então, nós vamos começar com um caso patológico aqui, quando um sujeito apresenta pressão alta. Quando a pressão sanguínea ela é alta, o coração vai avisar. O átrio direito, sobretudo, ele vai, então, sofrer com essa pressão elevada e vai secretar o chamado PNA, ou peptídeo natriurético atrial. Ele é liberado quando a pressão acaba expandindo a parede do átrio direito. Esse peptídeo natriurético atrial, ele vai atuar na suprarrenal, impedindo a síntese de aldosterona, hormônio este responsável pela reabsorção de sódio. Então, baixa a quantidade de sódio reabsorvido no néfron renal. Quanto menos sódio reabsorver, menos água retorna para o seu corpo. Então, mais água vai ser liberada pela sua urina, diminuindo a volemia sanguínea e baixando a sua pressão. Então, vamos recapitular? A pessoa está com pressão alta, ela está com grande quantidade de volume sanguíneo. Eu preciso baixar esse volume sanguíneo. O átrio direito, então, ele acaba captando uma expansão exagerada da musculatura cardíaca e secreta o PNA, peptídeo natriurético atrial, que na verdade vai atuar sobre a suprarrenal, diminuindo a síntese e a secreção de aldosterona, baixando a reabsorção de sódio, consequentemente diminuindo a reabsorção de água, eliminando essa água para a urina e baixando a volemia sanguínea. Agora, um segundo caso, que ele é mais complexo, é o caso de quem tem pressão baixa. E o seu corpo vai fazer o quê? Vai tentar elevar essa pressão. No caso de quem tem pressão baixa, quem detecta a pressão baixa são os capilares glomerulares encontrados no néfron. E eles secretam uma enzima chamada renina. A renina, então, vai ter a função de atuar no fígado, convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina agora vai para o pulmão e a enzima chamada ECA, ou seja, enzima catalisadora da angiotensina, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai atuar, sabe aonde? Na suprarrenal, estimulando a síntese de aldosterona para promover a reabsorção de sódio e aumentar a reabsorção de água. Dessa forma, para quem tinha pressão baixa, agora vai ter o quê? Maior volemia sanguínea, subindo a pressão. Ok, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre pressão arterial. Ela é sempre importante. Então, aqui vai mais uma dica e última. Quando você vê 120 milímetros por mercúrio e 80 milímetros de mercúrio na pressão arterial mensurada, que equivale a 12/8, esses 120 milímetros de mercúrio é acima da pressão atmosférica. Valeu, galera! Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos dar continuidade para essa sequência de dicas que antecede a prova do Enem, Ciências da Natureza. É a hora do Enem. Vamos falar agora de fisiologia humana e o sistema escolhido por mim agora neste momento é
o sistema respiratório. Já vou pedindo para você deixar esse like no vídeo federal, bacana, esse like maroto, e se inscrever neste canal. É muito importante, galera. Avisa os colegas aí e eu espero que você tire uma boa nota na prova de Ciências da Natureza. Fisiologia humana, juntamente com histologia humana, é o segundo tema mais cobrado do Enem, perdendo apenas para a ecologia. E o que seria o sistema respiratório? Ele é um sistema fisiológico, beleza? Responsável pela captação de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Onde? Nos pulmões. Ele realiza a chamada respiração sistêmica, trocas gasosas. Então aqui nós temos uma espécie de maquete do sistema respiratório e o ar deve se adentrar pelas vias aéreas, conhecida por narinas, que são as fossas nasais, as coanas nasais, que são estruturas cartilaginosas no interior do nariz. Temos a nasofaringe. Faringe é uma região também encontrada no sistema digestório. A respiração ela pode ocorrer pela boca também, então não percorre as narinas e nem as coanas nasais. Respirar pelo nariz é melhor do que pela boca, porque você vai umedecer o ar, filtrar o ar e aquecer melhor esse ar, ok? Saindo dessa região, você tem a chamada laringe. Na laringe nós encontramos as pregas vocais. Pregas vocais são músculos, portanto, no homem sofre a ação da testosterona e é por isso que engrossa essa musculatura, fazendo com que o homem tenha uma voz mais grave. Existe uma cartilagem que impede o alimento adentrar o sistema respiratório. Essa cartilagem é chamada de epiglote. Quando algum alimento acaba parando na epiglote, ocorre o famoso soluço. Esse ar, então, vai seguir pela traqueia. Traqueia é um encanamento formado por anéis de cartilagem incompletos e da traqueia bifurca-se em brônquios, que depois bifurcam-se mais ainda em bronquíolos, ok? Os bronquíolos terminam em sacos com fundo cego, conhecido por alvéolos pulmonares. Extremamente importante os alvéolos pulmonares. Se você pudesse esticar todos os alvéolos pulmonares, a sua árvore respiratória encontrada nos pulmões, você perceberia que ele é do tamanho de uma quadra, por exemplo, de tênis de campo, ok? E essa respiração é promovida principalmente pela musculatura conhecida por diafragma. Outros músculos também participam, como músculos entre as costelas, conhecida por intercostais. Mas, sem sombra de dúvidas, o diafragma é a musculatura mais importante para a respiração, ok? Essas trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares são dependentes de capilares sanguíneos que passam nesses alvéolos e hemácias ou glóbulos vermelhos. As hemácias são células especializadas em transportar gases, dentre eles gás carbônico e gás oxigênio. Ok, galera? Complexos de transporte são formados com a hemoglobina. Por exemplo, quando a hemoglobina se liga ao gás oxigênio, forma um complexo chamado de oxihemoglobina. Quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, forma um complexo chamado de carbohemoglobina. E quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, é uma ligação estável, perigoso, é chamado de carboxihemoglobina. Quanto mais gás carbônico tiver no plasma sanguíneo, mais ácido fica o sangue. E isso ativa um sinal no bulbo. O que é o bulbo? Uma região do tronco encefálico, forçando a respiração, forçando a contração do diafragma. Ok, galera? Galera, dando continuidade a um assunto de histologia humana, que, para quem não sabe, é o segundo assunto mais cobrado na prova do Enem, vamos falar do tecido hematopoético ou tecido sanguíneo. O que é ele? Ele é um tecido conjuntivo, então, sanguíneo, um tecido especializado em transporte de substâncias. Exatamente, galera. Aqui nós temos um frasco com sangue, e quando você centrifuga ele, você consegue ver duas estruturas, plasma e elementos figurados. 55% do volume do sangue é feito de plasma, enquanto que 45% do sangue são elementos figurados, ok? Plasma, nós temos água, sais, proteínas, vitaminas e etc. A água, com certeza, é o elemento mais abundante do plasma. Dentre os sais minerais que merecem destaque aqui, nós temos o cálcio, responsável também pela coagulação sanguínea. Diversas proteínas existem, e a que dá viscosidade ao sangue é a chamada albumina. Grave bem esse nome. Albumina. Além disso, nós temos o fibrinogênio, que é a forma inativa da fibrina, processo de coagulação. Vitaminas são diversas, vitaminas hidrossolúveis, sobretudo, são transportadas via sangue. Dentre os elementos figurados, nós temos os eritrócitos, também chamado de glóbulos vermelhos.
leucócitos ou glóbulos brancos e plaquetas, que são fragmentos de célula. Alguns autores não colocam plaquetas como elementos figurados, mas eu resolvo seguir outros autores que preferem utilizar plaquetas como elementos figurados. Ok, galera? Então, os eritrócitos são as hemácias. As hemácias dos mamíferos, onde inclui o ser humano, são hemácias sem núcleo, anucleada. Tudo bem que ela veio de uma célula com núcleo, chamado de eritroblasto. Esse eritroblasto sofre uma diferenciação e especialização, perdendo o núcleo, virando o eritrócito, ou hemácia. Por não ter o núcleo, é uma célula que vive pouco tempo, chamado de célula lábil, vivendo entre 90 a 120 dias. Órgãos como o fígado e baço são responsáveis por remover as hemácias velhas. Retira-se o núcleo, a hemácia fica bicôncava e no local você coloca proteínas conhecidas por hemoglobina. Sim, hemoglobinas são proteínas responsáveis pelo transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, por exemplo, ok? Dentre os leucócitos existem diversos. Um leucócito aqui é chamado de linfócito. O linfócito é um leucócito especialista, uma célula de defesa especializada em vírus, viroses. Existe o linfócito T, esse linfócito T ele foi amadurecido no timo, e existe o linfócito B. O B significa bursa de Fabrícios. O linfócito B, quando em contato com a partícula viral, divide-se, transformando-se em um linfócito B de memória e plasmócito. E é esse plasmócito que produz os famosos anticorpos ou imunoglobulinas. Já o linfócito T, ele não entra na batalha propriamente dita. Ele comunica as células. Ele está mais para um general do que propriamente a infantaria. Existem outras células de defesa ainda, ou leucócitos, como macrófagos, responsáveis pela fagocitose e a ingestão de, por exemplo, bactérias. Neutrófilos, célula de defesa mais abundante do corpo humano, também responsável por fagocitose, defesa contra doenças bacterianas. Eosinófilos, relacionados a processos alérgicos ou mesmo vermes. Valeu, galera? E temos as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos de uma célula encontrada na medula óssea, conhecida por trombócito ou megacariócito. Essa célula vai liberando pequenos pedaços, e esses pedaços na corrente sanguínea recebem o nome de plaquetas, que vão contribuir para a coagulação. Falando em coagulação, para formar o coágulo é necessária uma reação de várias substâncias em cascata, ou seja, em sequência. Precisamos da tromboplastina, que é uma proteína, uma enzima. Precisamos de vitamina K, precisamos de cálcio, precisamos de plaquetas, precisamos de trombina, de fibrinogênio, de fatores de coagulação e de fibrina. Qual é a moral da história da coagulação, pessoal? Formar o coágulo, estancar a hemorragia, formar uma cola chamada fibrina, que essa fibrina forma uma malha e essa rede acaba segurando algumas hemácias, ok? E poucas plaquetas, formando um coágulo e estancando aí. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito bacana, tecido hematopoético, hematocitopoético ou sanguíneo. E essa é a Hora do Enem. Fala, galera, dando continuidade à nossa série Hora do Enem, vamos então para mais uma aula sobre tecido agora, tecido adiposo, galera. Inscreva-se nesse canal, avise os amigos e ative o sininho de notificações. Nós teremos aí 30 dicas até o dia do Enem 2018. Essa é a Hora do Enem. Então, galera, a gente vai falar sobre tecido conjuntivo adiposo. Ele é um tecido especializado, ele não é propriamente dito, e especializado em quê? Armazenar os chamados lipídios, triglicerídeos, ok? O tecido adiposo, ele é formado por células adiposas, conhecida por adipócitos, ok? Esses adipócitos, eles advêm aí no início da vida da pessoa, através de células precursoras chamadas de lipoblastos. As funções do tecido adiposo são basicamente função de reserva energética, ou seja, um estoque de energia para aquelas condições em que falta nutrição. Além de reserva energética, nós temos como
isolante térmico, formando uma capa de gordura bacana e atua como um isolamento térmico. Isso é muito bom para animais de clima frio, como por exemplo o urso polar. Além do que, amortece impactos. Sim, ele é maleável, parece um airbag. Então, as regiões em que são ricas de tecido adiposo conferem uma certa proteção. Tem ainda a função hormonal, né, na fabricação de vários hormônios. Um deles é a leptina. Entre os tipos de gordura, podemos classificar a gordura em unilocular e multilocular, galera. A gordura unilocular é chamada de gordura ruim. Ela tem uma gota de triglicerídeo extremamente grande e sobra pouco espaço para outras estruturas da célula. A gordura unilocular é conhecida por gordura branca ou amarela. Pega, por exemplo, a picanha. Aquela capa da picanha, quando ela está crua, é branca. A partir do momento que você assou numa churrasqueira, por exemplo, ela ficou amarela. Lembrando que essa gordura é uma gordura nociva, ela é ruim. Além do que, existem baixas quantidades de mitocôndrias. Sem sombra de dúvidas, esse tecido é um bom tecido de reserva energética e de amortecimento. Já a gordura multilocular é chamada de gordura boa. Ela tem várias gotas de triglicerídeos, aumentando a superfície de contato a fim de ser queimadas. E é chamada de gordura marrom, pessoal. Gordura marrom, essa gordura é encontrada em alguns animais. Por exemplo, salmão. Salmão é rico em gordura marrom, gordura multilocular, que existe uma grande quantidade de mitocôndria e assim sendo, gera bastante energia, gera bastante calor. Então, basicamente, o tecido adiposo, ele é um tecido de armazenamento de lipídios com 3 ou 4 funções que já foram citadas nessa aula, formado por células conhecidas por adipócitos, que advém de uma célula precursora chamada de lipoblastos, enquanto que a gordura é dividida em gordura ruim, gordura boa, amarela e marrom. Ok, galera? A malária é uma doença, uma parasitose provocada pelo protozoário Plasmodium, galera. Existem 4 tipos de Plasmodium. Plasmodium vivax, malari, ovale e o falciparum. Esse último, chamado Plasmodium falciparum, ele realmente provoca uma febre maligna. Ele é perigoso. É uma doença endêmica do norte do Brasil. Então, o protozoário em questão é o Plasmodium, nós colocamos Plasmodium sp, porque são várias espécies pertencentes ao gênero Plasmodium. Um protozoário eucarionte, heterótrofo, parasita, que é transmitido pela picada do mosquito prego, a fêmea, o anófeles. E aqui já vale um adendo. Nessa doença, o mosquito é o hospedeiro definitivo, gente. Não é o hospedeiro intermediário, como ocorre em outras determinadas doenças, ok? Então a fêmea é sugadora de sangue, hematófaga, pica a pessoa. Esse mosquito ele é encontrado em florestas pluviais e tropicais. Então, a Amazônia, como foi relatado, é um local onde ele habita. Muito bem, galera. Após o mosquito picar o ser humano e transmitir o Plasmodium sob a forma de esporozoito, esse esporozoito ele vai para o fígado, nas chamadas células hepáticas, onde reproduz por esquizogonia, que é uma reprodução assexuada, uma reprodução que gera muitos indivíduos, explodindo os hepatócitos, ok? Esquizogonia. Agora, o protozoário recebe a denominação de merozoíto. Após explodir os hepatócitos, os merozoítos vão em busca de células vermelhas. No interior das células vermelhas, reproduzem-se também, explodem os glóbulos vermelhos, provocando anemia, também determinadas hemorragias e liberando uma substância tóxica, conhecida por pigmento malárico ou merozoína, responsável por picos de febres que podem atingir até 41 graus Celsius. Esses merozoítos depois, então, vão para o fígado, onde reproduzem-se novamente por esquizogonia e iniciando o ciclo no corpo da pessoa. Sim, galera, todas as vezes em que o protozoário acometer o glóbulo vermelho e estourar liberando a toxina, acomete picos de febre na pessoa. Febres essas que já foram citadas, podendo chegar a 41 graus Celsius. Febres intermitentes, em intervalos que podem ser de 48 horas ou de 72 horas, dependendo da espécie de Plasmodium. Agora, é bem verdade que alguns protozoários, alguns merozoítos nos glóbulos vermelhos, eles acabam transformando em gametócitos. Quando um mosquito pica alguém com malária e adquire os gametócitos, ocorre fusão desses gametas, reprodução sexuada no interior do mosquito. E pelo fato de acontecer reprodução sexuada no interior do mosquito, ele recebe a denominação de hospedeiro definitivo. Os sintomas são febres intercaladas,
sudoreses, anemias, hemorragias, cirrose, porque lesa o fígado. A profilaxia é o combate ao mosquito e também o uso de quinino ou cloroquinino. O homem acaba sendo um hospedeiro intermediário aqui. Ok, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Curta, compartilha, avise os amigos, inscreva-se no canal, é importante para mim. E não perca outras aulas sobre a hora do Enem. Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Vamos falar agora da nossa terceira dica marota, hora do Enem, nesse último mês que antecede a prova de 2018. Você que está aqui assistindo essa aula, deixa o seu like e se inscreva porque com certeza vai te ajudar na prova de Ciências da Natureza. E essa é a hora do Enem. O nosso assunto agora é sobre imunização, gente. Imunização, na verdade, é um processo de defesa promovida pelo nosso sistema imunológico, você sabia? Células especializadas que existem nele vão promover a imunização, que ela pode ser ativa ou passiva. Imunização ativa é aquela em que gasta energia, o seu corpo se vê obrigado a produzir anticorpos, por isso ativa. Já a imunização passiva, você não gasta energia para produzir os anticorpos, você adquire esses anticorpos de outros meios, por exemplo, na forma de soro. A imunização, ela depende de células de defesa. E aqui nós temos o linfócito B. O linfócito B é um especialista em viroses, porque ao detectar a presença de um vírus, ele então percebe a situação de perigo e realiza uma divisão celular conhecida por mitose. Um desses linfócitos, então, vira linfócito B de memória, para aquele tipo específico de vírus, enquanto que o outro vira plasmócito. Esse plasmócito é o responsável por produzir e secretar vários anticorpos, ou imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas vão bloquear aquele tipo específico de vírus. Portanto, a imunização ela é específica, ela atua num determinado patógeno, ok? Em relação à imunização, nós temos, por exemplo, aí a vacina. Bom, a vacina é um tipo de imunização ativa, onde o seu corpo vai ser obrigado a produzir os anticorpos. Quando você toma a vacina, muitas das vezes existem as chamadas doses de reforço. Pois é, na primeira dose você tem uma resposta mais lenta, mais devagar e com menor eficiência. Já a segunda dose tem uma resposta melhor. Então, quando você toma algumas doses, ou chamado reforço da vacina, o seu sistema imunológico, a sua memória imunológica, ela vai se tornando mais eficiente, ok? Já o soro, como por exemplo o soro antiofídico, que é contra o veneno de cobra, contra a peçonha de cobra, quer dizer, ela é, na verdade, anticorpos produzidos em cavalos que passam então para os seres humanos que sofrem acidente. Daí o termo passiva, você vai receber anticorpos prontos e não vai produzir. Ok, galera? Espero que você tenha gostado aí, ó. Se inscreva, ative as notificações, é importante. Beijo pra vocês, acompanhe as demais dicas antes da prova do Enem. Tchau, galera!